O Senado derrubou a regra que autorizava as companhias aéreas a cobrar pelo despacho de bagagens. A medida era uma das mais propostas da ANAC, era uma das mais polêmicas, que prevê um conjunto de regras com alterações em taxas de voos, reembolsos, entre outros. O diretor executivo do Procon de Porto Alegre, Cauê Vieira, está conosco. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder esclarecer ao nosso telespectador a respeito desse tema que está tão em voga nessa semana, ainda mais agora com essa decisão do Senado que suspende, pelo menos num primeiro momento, o ponto mais polêmico dessa resolução, que é efetivamente a possibilidade da cobrança das bagagens. Bom, bem no período de férias, só para assustar ainda mais quem já está planejando, não digo essas, mas talvez as próximas férias, eles estão levando a sério esse negócio do mochilão, porque do jeito que estava a gente ia viajar para o exterior com uma mala de garupa. Exatamente. A partir do momento em que a ANAC reviu esse regulamento de transporte aéreo, ela fez uma previsão de vigência desse regulamento para daqui a 90 dias, ou seja, a partir de março do ano que vem. Mas a gente sabe que no transporte aéreo, principalmente na compra de bilhetes internacionais, o consumidor se programa e faz a compra com mais antecedência. E esse é um dos pontos que aflige ao Procon e ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Como que se dá essa regra de transição, não somente em relação à bagagem em si e à possibilidade da cobrança. Porque o consumidor, quando faz uma compra, principalmente no site das empresas, ele está vinculado a um termo de uso, a um contrato de prestação de serviço. Sim. Esse contrato somente pode prever aquilo que a resolução atual estabelece. Mas se o bilhete for para abril, maio do ano que vem, quais as regras serão válidas? Ele vai conseguir embarcar em abril ou maio do ano que vem com a franquia que é prevista hoje, no caso de voos nacionais de até 23 quilos e voos internacionais até 2 bagagens de 32, ou ele vai ter que pagar por isso? Qual a previsibilidade? Como que se dará essa regra e essa comunicação por parte das empresas? Essas são as preocupações Sim. que, se afligem ao Procon, eu imagino que deve afligir também diretamente cada passageiro e ao nosso telespectador. Bom, Cauê, só para lembrar, tu já explicaste como funciona hoje e qual o entendimento e a preocupação do Procon. Outra seria a respeito do preço mesmo da passagem, porque um dos argumentos utilizados para que essa proposta fosse aprovada é de que teríamos uma alteração, uma redução no valor. E a gente sabe que culturalmente no Brasil, a senhora aí de casa sabe muito bem, o senhor também, por exemplo, nas bombas de gasolina, né, reduz lá na refinaria, mas não passa para o consumidor na bomba. A gente tem essa cultura no Brasil, até mesmo quando temos safras, né? A safra está ruim, vai o preço para o consumidor. A safra está boa, o preço continua. O preço continua exatamente igual. A justificativa das empresas, se efetivamente fosse colocada em prática, até seria uma situação a se pensar. A partir do momento em que a companhia tem possibilidade de fazer uma previsão de quanto sobrará de espaço no seu bagageiro e puder comercializar isso para transporte de carga, teoricamente ela tem condições de baixar o preço de cada bilhete. Porque hoje, a gente tem que ser muito claro, todo passageiro paga pela bagagem. Sim. Só que esse valor pago está embutido no preço da passagem. Com a proposta da ANAC, esse valor seria apartado, todo passageiro poderia, ao invés de ter uma bagagem de mão de 5 quilos, passaria a ter uma bagagem de 10 quilos de mão, mas somente para acondicionamento nos bins, que são aqueles compartimentos Sim. internos. Se hoje já falta lugar nos bins para acondicionar essas bagagens, imagina se todo mundo começar a levar e levar o dobro. Como que vai ocorrer esse tipo de situação? Então, infelizmente, como o nosso mercado não é um mercado maduro o suficiente, a gente não tem a confiança de que o fornecedor efetivamente vai reduzir o preço, a gente tem a sensação de que o consumidor vai sair prejudicado em relação a isso. E foi certamente esse também o sentimento do Senado Federal na medida em que aprova esse decreto legislativo. Isso é importante deixar claro ao nosso telespectador, ainda precisa ser aprovado pela Câmara esse decreto para suspender esta parte da regra da ANAC. Mas outras situações, isso é muito importante que a gente fique atento, outras situações desse regulamento da ANAC também são prejudiciais ao consumidor. Sim. Principalmente aquela que fala do prazo para arrependimento do consumidor na compra do bilhete aéreo. Como é que funcionaria? O bilhete aéreo, pela proposta da ANAC, o cidadão poderia desistir da compra em até 24 horas da aquisição.
sendo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece esse direito de até 7 dias. Ou seja, uma resolução de uma agência nacional estaria restringindo direitos de uma legislação federal que existe desde 1990. Sim. Isso é um contrassenso, um absurdo que a gente não pode também compactuar. Então, o cidadão ele tem que ficar muito atento aos seus direitos e para que qualquer resolução que venha a ser aplicada não retroaja e não tire do passageiro direitos que já estão assegurados há muito tempo. No caso da compra de passagens aéreas, a gente tem uma legislação específica para as compras na internet. Hoje, ninguém emite bilhete, seja no balcão, raramente se faz isso. Antigamente existiam as lojas, né, das companhias, na época da Varig, por exemplo. E hoje não se consegue comprar passagem no consegue, balcão. Né? O cidadão que compra uma passagem em balcão paga um preço astronômico. Então, a transação se dá muito pela internet. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece que toda e qualquer compra feita fora do estabelecimento comercial, ele tem o direito de arrependimento de até 7 dias a contar da data da compra ou do recebimento do produto. Sim. Isso é pacífico dentro da jurisprudência e até mesmo da doutrina que estuda o caso. Então, a partir do momento em que a ANAC mude esse entendimento para 24 horas, nós estamos com um prejuízo muito grande ao consumidor. Então, essa situações relacionadas à forma de responsabilidade civil das empresas em caso de extravio de bagagens, tempo de resposta. Existem muitas questões que ainda são muito temerárias para que nós possamos dar um parecer definitivo. Mas tem algumas que trazem uma certa proteção, dá para a gente interpretar assim dessa forma. Eu vou citar aqui, mudança em taxas de cancelamento e reembolso. Claro. Isso pode, né, beneficiar o passageiro, o consumidor, enfim. Né? Existem outras mudanças. Aqui a gente enumerou algumas delas, né? A gente citou também ali o cancelamento de voos. E agora, a dificuldade do passageiro, se ele se sente prejudicado de alguma forma, e isso com as regras antigas ou as regras novas, o que ele deve fazer, especialmente junto ao PROCON? A gente tem aqui a informação de que o PROCON inaugurou uma central inédita no país, dentro dos aeroportos, aqui no Salgado Filho. Isso, a inauguração foi agora há pouco, hoje à tarde. Nós fizemos a inauguração com o prefeito Fortunati, com o superintendente da Infraero, Wilson Brant Filho. É o primeiro posto de atendimento de PROCON dentro de um terminal internacional em que o cidadão pode fazer qualquer tipo de reclamação. Nós temos algumas experiências espalhadas pelo país, mas somente de informações ao cidadão. Então, todo e qualquer morador do entorno do aeroporto, ou passageiro que esteja lá esperando para embarcar, ou que está esperando o desembarque de algum amigo, algum familiar, pode registrar sua reclamação sobre qualquer assunto da relação de consumo na nossa loja de atendimento. Fica bem no segundo andar, na frente do setor de embarque, uma loja bem visível ao cidadão, onde ele tem a possibilidade de fazer toda e qualquer reclamação. Em relação aos problemas de transporte aéreo, não são tão significativos os números dentro do PROCON, justamente porque o cidadão deixa de registrar. É muito importante que, por menor que seja o problema, haja o registro junto ao PROCON. Hoje, no PROCON Porto Alegre, a gente tem a facilidade do atendimento, tanto no aeroporto quanto na nossa sede no Centro Histórico. A gente tem a possibilidade de fazer o registro pelo site ou até mesmo pelo aplicativo para smartphones que está disponível. Então, o registro de uma reclamação, de novo, por menor que ela seja, passa ao órgão público a informação de que efetivamente há um problema e que esse problema potencialmente atinge um universo gigantesco de consumidores que não se mobilizam. Sim. Ter o retrato fiel de como há essa relação, de como existe essa relação entre fornecedor, entre companhias aéreas, entre agências de turismo, sites de vendas de pacotes, que isso é um produto muito utilizado hoje, ter esse retrato fiel de como está essa relação de consumo é fundamental para que o órgão de defesa do consumidor possa pensar em estratégias, inclusive se aproximar dessas empresas para propor um melhor tratamento ao consumidor. Bom, a gente sempre bate na tecla aqui no programa, e eu não sei se tu concordas, mas que quando a gente reclama para o PROCON, são dois caminhos, né? A gente pode ter os nossos direitos retomados ou assegurados através da justiça, por exemplo, no caso de um dano moral, claro, né? Mas a gente sempre diz, olha, mesmo que o PROCON não vá se reverter diretamente a um benefício, né, ou recuperar um benefício para o consumidor, é importante porque é um dever do cidadão retirar essas empresas ou punir essas empresas que prestam um serviço ruim. Então, vamos bater nessa tecla que agora eles têm mais uma oportunidade e faça a denúncia, por favor.
Com certeza. Como nós estávamos falando a respeito do nosso mercado, infelizmente não ser maduro o suficiente, não ter a seriedade que ele precisa, parte muito disso também. O consumidor tem a sua consciência de que ele precisa reportar esses casos errados, não somente ao próprio PROCON, mas para a própria empresa. Grandes bancos, por exemplo, essas companhias telefônicas, todos têm canais de ouvidoria que têm um papel fundamental para entender a reclamação do seu cliente e mudar a forma de tratamento a ele. Fazer o registro, fazer valer os seus direitos, é fundamental que o cidadão faça isso, porque somente com essa conscientização do consumidor a gente vai poder alterar esse quadro que infelizmente não é benéfico e ainda precisa de um órgão de defesa do consumidor atuante e forte na sanção, quando na realidade o nosso papel deveria ser de orientação e de harmonização das relações de consumo. Bom, para resumir tudo que a gente disse, olha, você que fica com aquela ideia de que não vou me incomodar, faz o seguinte, muda a ideia, vamos fazer uma transformação cultural e a nova ideia é a seguinte, ó, não, eu vou incomodar sim a empresa. Eles vão se incomodar com o PROCON, com todos os órgãos reguladores e também com a justiça, se for o caso. Temos que tirar aquela velha máxima do não vai dar nada. Sim, dá sim. Pode ser que o caso concreto do cidadão não seja resolvido a contento para ele, mas aquele volume de reclamações somadas uma a uma vai gerar um processo administrativo, seja no PROCON municipal, PROCON estadual, no Sistema Nacional, que vai ter um reflexo diretamente na empresa e que, se não mudar, isso vai ter um reflexo onde a empresa mais sente, que é o bolso. Cauê, muito obrigado por nos atender, pela disponibilidade. A gente sabe que o PROCON está trabalhando bastante, ainda mais com essa inauguração, que aumenta ainda mais a possibilidade, né, do consumidor chegar até vocês e, obviamente, vai dar mais trabalho, o que é bom. A gente não quer que vocês trabalhem demais, a gente quer bons fornecedores no mercado. Mas o trabalho está sendo muito bem feito e eu quero agradecer mais uma vez e parabenizar o trabalho de vocês. Eu que agradeço muito o convite, sempre que for necessário e possível, faço questão de estar aqui para poder comunicar com o nosso telespectador e pedir esse auxílio. A cidadania se faz com atuação. PROCON é um grande amigo nosso, um grande aliado.